Bom, turma, apesar de ter um material já sobre esse assunto disponibilizado para vocês, eu precisei refazer esse material. O que acontece é que, a partir do lançamento do JDK 21 LTS, um novo formato de trabalhar com execução de processos foi trazido, e o que a gente costumava usar até a versão 17, veja que eu estou falando exclusivamente de versões LTS, não estou falando das intermediárias, o que a gente usava passou a entrar em status de deprecated, ou seja, pode ser usado, mas não é recomendável e em alguma versão futura pode ser que desapareça. Então, a gente vai fazer um ajuste aí, né, no material, mostrando como é até o 17 e depois do 21. Né, eu vou dar as duas possibilidades. Enquanto ele estiver em status de deprecated, pode ser usado da forma antiga. A partir do momento em que ele for retirado, essa funcionalidade for retirada da JDK, aí a gente vai ter que usar as versões que tiverem lá. Tá? Então, a gente vai começar nesse material. Eu vou criar uma classe de controle que eu vou chamar de processos controller. Essa classe, então, eu vou criar um construtor para ela, apesar de não fazer nenhum tipo de passagem de parâmetro ou inicialização de alguma variável ou de algum objeto. E a gente sempre começa falando sobre essa versatilidade do Java, como outras linguagens baseadas em bytecode, de trabalhar em múltiplos sistemas operacionais. Uma vez que o código não muda, o que muda é o interpretador que vai estar lá associado ao sistema operacional. No entanto, a gente não costuma se preocupar muito com o fato de ser Mac, de ser Windows, de ser Linux, porque normalmente a gente faz operações, lógico, matemáticas, que independe do sistema operacional. Neste caso, a gente pode ter algumas operações quando envolve processos, chamada de processo. A gente pode ter algumas operações que chamem processos filho, conforme está lá na teoria de processos, que são processos associados diretamente ao sistema operacional, que fazem parte da distribuição de qualquer sistema operacional, como um processo que abstrai a tabela de processos, dentre outros. E a forma de chamar esse processo filho muda dependendo do SO. O comando muda. Então, é importante a gente identificar qual é o sistema operacional. Então, vamos lá. Eu vou fazer um método void aqui, public void os. Ele poderia ter um retorno. Tá? Eu poderia retornar só o nome do sistema operacional, por exemplo. Para eu poder ter uma string com o nome do sistema operacional. E aí colocar ela num teste. Mas aqui eu quero mostrar outras operações também. Aí a gente faz um print dessas várias opções, sabendo que vocês saberiam fazer um método com retorno aqui, um retorno de string, por exemplo. Tá? Então, eu vou criar aqui a classe, um string, que eu vou chamar de OS. E vejam que interessante, a classe System ela é muito rica. Ela tem várias opções. Eu já mostrei algumas para vocês em momentos anteriores, né, que são diferentes do in que a gente usa no scanner, por exemplo, ou de um out que a gente usa para fazer a saída, né? Já falei de nanotime, já falei de current time millis, e aqui eu tenho o get property, tá? Que eu posso pegar uma propriedade do sistema operacional a partir de um parâmetro de entrada que é uma string
Então eu preciso digitar a string certinha, tá? Que no caso aqui é os.name, tá? os.name é o nome do sistema operacional, tá? Existe essa propriedade. E na verdade existem outras diversas. Para a gente aqui, o que vai funcionar é o system.getProperty, também os.version. Tá? Ele me traz a versão do sistema operacional. E o string arc, que me traz a arquitetura C32, 64. Né? Então eu posso fazer aqui um getProperty os.arc. E nesse caso, eu posso fazer um systemoutprint do OS, sei lá, vou fazer bonitinho aqui. OS, na determinada versão. Só um parênteses aqui, tá, turma? Eu estou fazendo isso no Windows e vale uma explicação sobre o Linux, tá? No os.name do Windows vai aparecer, sei lá, o Windows 10, o Windows 11, o Windows 7. Então, o nome do Windows traz uma pseudo-versão, que eu até explico isso em aula e tal. No caso do Linux, não importa se ele é Ubuntu, se ele é Debian, se ele é Mandriva, se ele é Mint, não importa. O que vai vir é o nome que está no kernel do sistema operacional. E no caso do Linux, vai vir apenas Linux. A gente não consegue tirar pelo os.name diretamente a distribuição Linux. Tá? Então, se você rodar isso no Linux, vai aparecer exclusivamente Linux. Version vai aparecer a versão do kernel. Então, eu vou rodar isso aqui. Vamos criar uma classe Vial, né? Que eu vou chamar de principal. Aqui já com a main. E eu vou colocar aqui, vamos instanciar, então, importar, né? Processos controller. Tá? E aí vamos chamar ela, sei lá, de pcont. Não tem problema. E aí, por ser void, né? Então eu vou fazer um pcont.os e vou rodar. Veja que interessante. A relação do nome do Windows com a versão é bastante questionável. Eu estou rodando no Windows 11 e essa versão em especial é a versão 10. Então, eu expliquei isso em aula. Tá? O nome dele não obrigatoriamente é exatamente a versão. Mas isso pode ser uma falha do Java. Não é. Tá? E para mostrar isso, basta eu vir aqui no terminal e digitar cmd. E você vai ver que o meu... E se eu fizer assim, ó, winver, aqui, ó, Windows 11, tá? Então, de fato, estou no Windows 11, mas na versão tá, 10, tá? Então, a Microsoft tem dessas bizarrices. E uma coisa interessante a saber também é que aí sim, se você pegar uma JDK defasada num update bem antigo, talvez aqui apareça só Windows NT ou Windows NT desconhecido, unknown, tá? Porque ele não vai conseguir fazer uma leitura adequada. Tá? O Windows tem dessas limitações. Tá? Por isso até a opção de mostrar isso aqui no Windows. Tá? E vamos lá. Assim como eu falei na aula teórica sobre chamados, né, de iniciação de processos, então a gente pode fazer a iniciação de processos pela chamada de criação de processos do sistema operacional, e isso como usuário. Como sistema, como software,
a gente pode fazer a chamada de um processo filho, sabendo de todas as limitações que eu já falei do Windows, por exemplo, com relação a isso, tá? A diferença do Windows e do Linux ou do Unix, por exemplo, no tratamento de processos filhos. Eu posso fazer uma aplicação que chama um processo filho. E eu vou usar aqui, sei lá, public void, vamos chamar de call process, tá? Só por uma nomenclatura qualquer. E eu vou receber um comando de processo. Tá? Então, o Java tem uma classe, que é a classe runtime. Vamos ver um pouquinho dela aqui. É uma classe bastante antiga, como a gente pode ver, ela está disponível desde a primeira versão do Java. E ela está no pacote java.lang, ou seja, ela não precisa ser importada para ser utilizada. Tá? E qual que é a característica dela? Então, toda aplicação Java tem uma instância única da classe runtime que permite a aplicação fazer interface com o ambiente no caso é o sistema operacional, no qual a aplicação está rodando. O tempo de execução pode ser obtida pelo método getRuntime. Então, e uma característica dessa classe é que ela tem uma referência estática dela. Da instância dela, a referência é estática. Então, como a gente faz? A gente faz uma chamada estática, a gente não faz uma instância. Simplesmente coloca o nome da classe, ponto, e aí como ele orienta lá na documentação, ponto getRuntime, e a gente tem a operação exec. A operação exec é uma operação que permite executar um comando que vem por uma string. E aí eu coloco aqui o proc, que é o processo que eu vou colocar. Vejam que muitos riscos apareceram aqui. Tá? Vamos tratar primeiro esse aqui que parece ser bastante grave, que é um tracinho vermelho, tá? Que diz assim, se eu deixar o mouse em cima, diz assim, ó, exceção não tratada tipo IOException. Esse tipo de operação, ele vai levar ao sistema operacional uma criação de processo, uma chamada para inicialização de processo. E esse comando que está aqui na variável proc, ele tem que estar certinho. Senão ele vai dar erro. E ele vai dar... A gente não usa muito o termo erro, a gente usa mais o termo exceção. Ele vai dar uma exceção que vai fazer com que a aplicação seja encerrada. E isso não é desejável. Então, neste caso, algum tratamento precisa ser feito. É claro que existem outras situações, como por exemplo, quando você vai fazer uma operação com um vetor, você coloca um índice inválido, ele também dá uma exceção. Ele diz que aquele índice está fora dos limites do vetor. No entanto, esse tracinho vermelho não aparece, porque apesar de ser uma operação que pode levar a um erro, a possibilidade é baixa e ela não vai ser tratada, ela não precisa de um tratamento obrigatório. Esse daqui precisa. Tá? Então existem exceções que precisam ser tratadas obrigatoriamente e exceções que podem ser tratadas. A gente vai ver os dois casos ao longo de todo esse material. Tá? E aí, a gente vai conhecer, portanto, aquilo... deixa eu colocar assim em bloco de comentário, ou comentário de bloco, que é o bloco try catch. O bloco try catch não precisa ser assim, basta aqui. Eu não estou fazendo nenhum javadoc. Basicamente ele funciona da seguinte forma: você vai inicializar um bloco try, onde o Java vai tentar executar tudo o que tiver aqui dentro. Caso ele consiga, ponto final, ele encerra todo o bloco. Caso exista alguma exceção, ele vai tentar capturar a exceção, por isso catch, uma exceção,
Então aqui eu coloco uma classe exception e uma variável da classe exception. E esse exception pode ser especializado, poderia ser um IO exception, poderia ser um SQL exception, poderia ser diversos tipos de exception. Eu posso deixar ele genérico, exception, e aí ele pega qualquer tipo de exceção. Tá? Vantagem de usar genérico. A gente... qualquer tipo de exceção a gente está preparado para capturar. Se eu colocar ele especializado, aí eu preciso... se eu tiver a possibilidade de mais de um tipo de exceção, aí eu tenho que deixar isso, cada uma delas explícita assim. Tá? Então, como é o nosso começo, eu vou deixar ele genérico. Essa variável e, ela contém elementos do que causou a exceção. Tá? Então eu poderia usar, por exemplo, um e.print stack trace, que ele imprime a pilha de erro. Tá? E aí ele vai tender a encerrar a aplicação. Agora, tem por exemplo, o getMessage. Eu posso não entender a pilha de erro, e aí esse cara retorna um string. Né? Eu posso fazer assim, string mensagem, por exemplo, e esse cara aqui retorna a mensagem de erro. E com essa string eu consigo tratar e não encerrar a minha aplicação. Tá? Então eu consigo lidar com a exceção e fazer com que a minha aplicação tome algum outro caminho. Tá? Então eu vou fazer na mão, apesar que se eu deixar o mouse aqui e clicar em Surround with Try Catch, veja que ele já vai criar o bloco para mim com uma exceção especializada. Tá? Mas a gente vai... Aqui, ó, veja que imediatamente ao colocar no bloco try, aquela mensagem da IDE já não existe mais. Tá? E aí eu vou capturar uma exceção. E a princípio eu posso colocar numa variável ou trabalhar com e.getMessage direto. Tá? E mais uma surpresa da classe System, né? Dentro da classe System eu poderia usar o systemoutprintln para mostrar essa mensagem de exceção. Mas em termos de software não é muito interessante, porque ela pode se misturar com as outras tantas mensagens que eu estou exibindo. Então, a classe System ela tem o ERR, e se o console assim permitir, essa mensagem vai vir numa cor diferente. Tá? E aí eu poderia, assim como eu uso o atalho sysout, syser, Ctrl espaço e Enter. Tá? Bom, tratei aqui aquilo que era mais grave. Agora eu tenho um warning aqui. E esse warning diz o seguinte. Vamos ver aqui se ele mostra aqui, ó. O método exec vindo da classe runtime está deprecated desde a versão 18. Então ele pode ser usado, mas não está recomendado. Aqui, ó, @deprecated since versão 18. Mas você falou no começo 21. Eu sempre trato as questões de LTS, porque existem mudanças que aconteceram, que podem acontecer, aliás, entre versões da LTS, que nem ficam. Tá? Então, e qual que é a ideia então? Então o exec ele vai executar um comando, né? Ele vai uma chamada qualquer, um task list, uma chamada de uma operação qualquer, de um processo qualquer. Então aqui ele diz que esse método não deve ser usado porque ele é propenso a erros. Tá? E aí ele recomenda, pode usar o mesmo exec, só que com um parâmetro diferente, né? Com um array de strings.
Então vamos ver como ele era até a versão 17 e depois da 18 e na 21 como é que ele ficou. As duas ainda podem ser usadas. Quando ele deixar de ser deprecated e removerem isso aqui, aí não pode mais usar as duas, vai ficar só a versão com o array de strings. Tá? Então, antigamente a gente fazia isso, e isso aqui já era suficiente. Tá? Se você quiser usar essa deprecated e se incomoda com esse tracejadinho amarelo, veja que o traçado aqui do Eclipse vai ficar. Tá? Então, você clica aqui no adicionar o suppress warning para deprecation. Ele vai ficar taxado, mas não vai ficar com aquele tracejadinho amarelo. Tá? E como é que isso funcionava antes? Por exemplo, eu vou comentar aqui para ele não ficar mostrando toda hora, mas eu poderia fazer um string proc. Vamos fazer aqui um, sei lá, notepad.exe. E aí eu vou fazer um pcont. Call process aqui. Salvando tudo, veja que eu vou tentar executar aqui. E ao tentar executar, ele abriu aqui, abriu na minha outra tela, mas ele abriu o Notepad. Tá? Por que diz que ele é propenso a erros? Veja o que acontece se eu, ao invés de Notepad, colocar Notepad. Tá? Vou salvar e vou executar novamente. Agora eu vou executar em debug, para a gente enxergar. Ele vai tentar executar essa chamada de processo. Caiu numa exceção e está aqui uma IO exception. Né? Não pode rodar o programa notepad.exe create process. Então foi feita uma chamada para inicialização de processo do SO. Erro 2. O sistema não pôde encontrar o arquivo especificado. E não é só isso. Tá? O grande problema não é um erro de digitação na chamada do executável, mas ele é propenso a erro quando a gente tem parâmetros. E já eu mostro isso. Tá? Então, vai ver aqui a mensagem de erro aqui. E aqui ela ficou vermelhinha, né? Então ele não encontrou. Tá? Então, sempre funcionou dessa forma até a versão 17. E tá tudo legal aqui. Tá? Mas vamos ver um caso específico, que é o cara, que é um tipo de chamada que nos leva a essa necessidade de mudança que foi implementada a partir da versão 18, consolidada na 21. Alguns de vocês devem conhecer o editor de registros, cujo nome do processo é regedit. Então eu vou inicializar ele pelo próprio Windows. Veja que ele pediu as minhas credenciais de administrador. Se eu tivesse numa rede corporativa, com Active Directory, por exemplo, ele ia pedir login e senha. E aqui eu posso modificar chaves, enfim, fazer coisas que modificam significativamente o comportamento do Windows. Tá? Se eu fizer uma chamada assim, regedit, como eu fiz no iniciar, tá? Vou salvar aqui, vou entrar em debug e ele vai tentar rodar. Tecnicamente o nome está correto, mas ainda assim ele caiu numa exceção. E vejam que é uma exceção diferente. Erro 740 no criador de processos do Windows. Né? A operação solicitada requer elevação. Portanto, ele requer que eu seja administrador. Tá? No Windows, existe uma brechinha que, mesmo uma aplicação que não é de administrador, pode fazer uma chamada de um processo como administrador. Tá? E aí,
a coisa muda um pouquinho de figura. Tá? Então eu posso fazer o seguinte. Veja que quando eu digitei o nome errado, o erro do Windows era o erro 2. Quando eu coloquei um comando certo, mas que precisa ser administrador, o erro é 740. E veja que a mensagem de erro do Windows é nacionalizada, ou seja, essa parte aqui está em português, e se eu tivesse num Windows em chinês, ela estaria em chinês, se eu tivesse num Windows em japonês, ela estaria em japonês, em cirílico, enfim. Então, isso aqui me é bastante frágil, tá? Essa mensagem é bastante frágil, mas esse número não, o número não muda. Poxa, mas o que fazer? Bom, eu poderia pegar essa mensagem de erro e verificar. Se for essa mensagem de erro, eu tento abrir como administrador. Se for uma outra, eu só mostro a mensagem de erro. Poxa, mas essa string aqui ela é muito comprida, a chance, e ela tem acento, ela tem parte em português, parte em inglês, a chance disso dar errado é muito grande, de fato. É por isso que no Java e em outras linguagens de programação, a gente tem, e eu vou tirar esse print daqui, a gente tem a operação de contains. Então eu posso colocar assim, if mensagem.contains, ao invés de colocar ponto .equals, que ele vai comparar se duas strings são absolutamente iguais, aqui eu vou testar se na string msg contém este trecho. Se contém este trecho, e aqui contém, entra no verdadeiro. Se não, cai no falso. Então, a operação contains, ela vai procurando. No caso aqui são 3 caracteres, então ele vai procurando de 3 em 3 se ele encontra esse 740. Aqui no caso, em algum momento ele vai encontrar. Tá? E aí, se ela contém 740, então eu posso tentar a questão de elevação. Né? Que no Windows é o comando cmd espaço /c de credenciais. Então eu vou criar um string buffer aqui, que também está no JavaLang, então eu não preciso importar. Tá? E aí precisa começar com cmd espaço /c. E aqui vem um problema que o novo formato do exec aqui me ajuda a corrigir. Porque eu precisaria dar um espaço aqui para colocar o comando que vem do proc, por exemplo, o regedit.exe. E muitas vezes, se eu deixo esse espaço aqui no material, às vezes o pessoal esquece, não percebe que tem um espaço. Então, normalmente, a gente coloca aqui um append de um espaço para deixar claro que existe um espaço. Porque senão ele vai ficar cmd /regedit.exe, aí vai dar erro. E esse é o problema desse exec. Ele é muito propenso a erros desse tipo quando a chamada do comando tem parâmetros. Né? E aí, buffer.append o comando proc. E aí eu posso fazer essa chamada. Tá? Posso colocar o buffer.toString numa variável e mandar executar. Ou posso colocar aqui mesmo, buffer.toString. Puxa vida, mas ele vai precisar de um try-catch. Posso fazer um try-catch dentro de um catch? Lembrando que aqui eu esqueci de já fazer o else, e antes que eu esqueça de fazer o else de uma vez, né? Vamos colocar aqui um sys-er posso colocar direto a variável mensagem. Poderia colocar o e.getMessage, mas eu coloquei ele numa variável, então vou usar. Né? E aqui voltando ao meu if verdadeiro, try, fecha o bloco. O bloco try sempre tem uma linha? Não, eu posso colocar centenas, milhares de linhas, se fosse o caso, normalmente não é. Tá? Só que aí eu tenho que dar um novo nome para minha variável de exception, já que aqui ela chama e.
A própria IDE, quando ela gera E1, enfim. Mas você pode dar o nome que você quiser aqui para a variável, tá? Isso não é nenhum problema. E aí, eu posso fazer um cisr do, sei lá, E1, só para ficar diferente. Tá? Poderia colocar o E1.getMessage numa variável, mas só para a gente ver as coisas acontecerem. E a coisa sempre funciona desse jeito. Então, veja, eu tenho aqui a chamada do regedit, rodou, ele acrescentou as credenciais e chamou. Como isso aconteceu? Vamos rodar em debug, para a gente ver. Então, ele vai tentar executar o processo regedit.exe. Não vai conseguir, vai dar exceção. Pegou aqui a mensagem diz que requer elevação. Muito que bem. Então, ele vai criar um buffer aqui. Aqui, ó. cmd/c, veja aqui do ladinho, espaço, proc. E aí ele vai tentar executar de novo. E agora ele conseguiu chamar as credenciais e com as credenciais o regedit sobe. Então ele pula o bloco cat e encerra. Como é que a coisa acontece hoje? E quando eu digo hoje é para quem está usando a versão da 18 adiante, ou no caso de LTS, a partir da 21. Tá? Lembrando que se você for usar JDK 8, JDK 11, JDK 17, você vai manter dessa forma e ele não vai te dar esse problema de deprecated. Tá? Ele vai montar o comando. Então, esse cmd espaço /c espaço o nome do processo, o próprio Java vai montar isso para mim. Então, o que ele espera? Ele espera que eu crie algo desse tipo aqui, ó, um vetor, tá? Vou colocar em formato de comentário, sei lá, cmd, que é um parâmetro, não considera o espaço, o /c, não considera o espaço, notepad não, estou usando o regedit.exe como exemplo, né? Aqui. Então ele quer esse formato. Não importa quantos parâmetros tem a sintaxe, mas que você não coloque os espaços. Essa é a ideia. E na verdade a gente sabe como fazer isso a partir de uma string. Eu já mostrei isso em situações anteriores. Então veja que legal. O que eu posso fazer? Eu posso fazer, por exemplo, um proc.split por espaço. Esse proc.split vai retornar um vetor que eu vou chamar de proc, como se fosse um proc array. Por quê? Porque se o meu comando for um comando simples, tipo, como eu tinha feito aqui, notepad.exe ou regedit.exe, que só tem um elemento, um parâmetro no comando, ele vai me gerar um vetor de uma posição e ele vai executar só aquele elemento. Se for um comando composto, como esse aqui, cmd/c espaço proc, ele quebra. No caso aqui ele vai quebrar, né? Aqui como 1, 2, 3 posições. E ele, Java, vai montar o cmd espaço /c espaço proc. Então ele considera que é uma forma menos, aliás, propensa a erros. Tá? Só que a gente sabe montar os comandos. E se a gente montar errado, o split vai levar parâmetros de maneira errada para o exec e ele vai cair no exception. Então essa é a forma atual de fazer isso. Tá? Então eu não vou colocar aqui o comando, a string pura, eu vou colocar o meu vetor. Tá? E aqui a mesma coisa. Eu vou fazer um buffer.toString.split. Eu vou quebrar aqui num proc ar1. Então, aqui ele está tratado com as credenciais. E aqui
ao invés de colocar o buffer.toString puro, eu vou colocar o meu array novo, tratado. Ou ao invés de usar podemos colocar cred, de credenciais, para ficar mais bonitinho ainda, cred. E aqui, então, eu tenho no formato que é a partir do 18, que está consolidado no 21. E aí, essa linha de deprecation, eu não uso mais. Por enquanto, os dois formatos, e veja aqui, se eu colocar aqui para ele rodar, né? Então, por enquanto, os dois formatos são possíveis de trabalhar e eu vou, claro, tá sinalizado e ter que sinalizar que eu estou usando uma operação que já entrou em status de deprecated. Tá? Veja que aqui ele fez o proc array só com o regedit. Vai pegar a mensagem de erro, tem 740, vai montar o buffer, tá aqui com os espaços, vou gerar o vetor, ó, como ele fica, né, como eu esperava aqui. Ah, mas aqui você colocou entre aspas. Sim, ele não precisa, né? Internamente ele não precisa dessas aspas. E aí ele vai tentar rodar, ele vai montar o comando, ele vai acrescentar os espaços e vai executar tudo certinho. Tá? Então isso é uma situação... Ah, estou usando versão 16, versão 17, versão 8. Você vai passar o comando normal, tendo cuidado de acertar os espaços. Antes da gente ir para o próximo aqui, só mostrar para vocês um teste. Para não ficar a impressão que é só possível inicializar processos que estão setados no path do Windows, eu posso inicializar qualquer aplicação. Então, por exemplo, aqui no meu disco D, eu tenho VisualG. Tá? Então, está nessa pasta aqui. E o executável é VisualG 30. Tá bom. Então, eu poderia vir aqui e colocar o caminho todo. Se é uma aplicação do Windows que está setado no path das variáveis de ambiente, eu não preciso colocar o caminho todo, como o regedit, como o notepad, dentre outros. Mas como é uma aplicação de terceiro, eu preciso colocar aqui visualg30.exe. Eu preciso colocar o caminho todo. Lembrando que uma barra única é reservada no Java, né? A gente usa para quebra de linha com /n, para tab com /t. E se eu for usar de fato uma barra, eu tenho que colocar duas para cancelar, tá? O caráter especial da barra. No caso do Linux, é a barra normal, não é a barra invertida. Tá? E aqui, vou salvar e ele abre a aplicação normal. Tá? Então pode ser qualquer aplicação. E se fosse uma aplicação que só dá saída em console? Tipo Deixa eu abrir aqui o terminal novamente. Tipo task list /fo table. Posso fazer esse comando? Veja que ele dá aqui uma saída, tal. Posso. Task list /fo table. Ele vai executar no console interno do sistema operacional e não vai me mostrar. Tá? Por isso que esses primeiros exemplos eu sempre usei algum que dá saída gráfica. Tá, só que se eu quiser um desses que dá saída em console, e se eu quiser pegar essa saída em console, exibir, tratar, usar, eu posso. Eu posso fazer uma comunicação interprocessos tal que me permita pegar a saída, e aí quando é um processo com interface gráfica não tem saída, então vai ficar vazio. Mas quando são essas interfaces de console, é bastante possível. Tá? E aí eu posso filtrar a saída, enfim, posso brincar com os dados. E não só com aplicações do próprio SO, mas posso...
Por exemplo, eu posso capturar uma aplicação que eu tenha feito em C, em Python, ou mesmo outra aplicação que eu fiz em Java, capturar a saída de console dela e filtrar, tratar, usar, exibir na minha aplicação web, na minha aplicação com interface gráfica, né? Então, a gente vai usar aqui, vamos colocar um public void read process. Já vou deixar aqui no formato do Java 21, mas veja que aqui eu vou deixar tanto aqui no call process, eu vou deixar o formato deprecated, tá? Porque se você estiver usando versões mais antigas, vou deixar ele comentado aqui, tá? Tanto aqui quanto aqui que eu não coloquei, né? Aqui seria o buffer .toString. Também vou deixar comentado, tá? Vou colocar aqui uso JDK 17 ou inferior. E aqui a mesma coisa, tá? E aí, se você for usar da 18 para cima, usa da forma que está aqui. Tá? E vamos aqui para o read process, então. Então eu vou pegar vou fazer o split desse proc, né? Pelo espaço. Vamos chamar de proc array. E vou fazer o runtime. Fazer o mesmo runtime.getRuntime.exec. Né? Só que aqui, vai precisar do try-catch? Vai precisar do try-catch. Toda vez que eu usar esse runtime.getRuntime.exec, eu vou ter que colocar ele dentro de um bloco try-catch. E nesse caso, eu nem vou fazer grande tratamento de erro, eu só vou exibir mesmo o getMessage. Mas você não colocou numa variável. Para mostrar que não precisa. Tá, mas você não mudou em nada o formato de tratamento do anterior. Só você não está trabalhando com elevação. Verdade. A questão aqui é a seguinte. Esse cara ele não é void. Tá? Essa operação exec ela não é void. Veja que o método exec ele retorna um objeto tipo process, né? Então, que é uma classe que está disponível desde a primeira versão do Java também, né? E é uma classe aqui, ó, que provê controle dos processos nativos inicializados pelo processBuilder.start ou pelo runtime exec. Tá? Então eu tenho controle sobre isso. Então esse cara ele retorna um processo. E como vocês já minimamente já trabalharam com arquivos, vocês conhecem o input stream, né? Que para arquivos, por exemplo, é o file input stream. E tudo bem, porque file input stream é um input stream. Ele estende as características de input stream. Então a gente pega o fluxo de bits do arquivo, ele tem as características de input stream e ele tem algumas coisas específicas para ele, um descritor de arquivos, enfim. Ele tem coisas específicas para arquivo. Mas o input stream puro, você consegue pegar o fluxo de bits, seja do arquivo, pelo file input stream, seja pelo get input stream do processo, da variável process, e receber esse fluxo de bits, e aí usar o input stream reader para transformar isso em string. Como um processo pode demorar muito tempo, gerar muitos dados, para não dar estouro de memória, a gente bufferiza isso. E aí a gente trata
o buffer linha por linha. Tá? É assim que a gente faz. E é assim que a gente faz com arquivo também. Tá? Então, a minha variável p do tipo process, ela tem esse get input string, que é do tipo input string, que eu posso chamar de string. Vou chamar de fluxo só para facilitar o entendimento. Ele vai receber um fluxo de bits. Não é compreensível. Então, a minha classe... e aí, tá? O input string precisa ser importado do Java.io. Tá? Assim como o input string reader, que eu estou usando o Ctrl espaço e Enter, que recebe o input string como parâmetro. Veja que ele tem que ser importado. Tá? E esse cara, como o... cadê aqui? Input string reader. Vou chamar de leitor. Com o input string como parâmetro, ele vai convertendo esse fluxo de bits para string. E aí eu vou jogando esse leitor para um buffer, para não dar estouro de memória. Não é o string buffer, é um buffered reader. Tá? Que aí a gente importa ele. Aqui também, ó, tudo do Java.io. E a gente vai chamar de buffer, igual a new. E aí na instância de classe, a gente já passa o leitor, já passa ele em string. Porque esse buffered reader, ele tem uma operação que chama readLine, que retorna a primeira linha do buffer. E como o input string reader já converteu para string, então esse cara retorna um string, a primeira linha. E cada vez que eu der um buffer.readLine colocando numa variável, ele pega essa linha, remove do buffer, então a próxima linha passa a ser a primeira. Então ele lê sempre a primeira. E aí eu posso criar um laço, enquanto a linha for diferente de null. Por exemplo, exiba o que está na linha. Então eu posso pegar de um processo de Windows, de um processo que eu fiz em C, de um processo que eu fiz em Java, que eu fiz em Python, e printar ou filtrar, né? Já eu dou um exemplo aqui, né? E aí, claro, tem o incremento do laço, que é chamar o readLine novamente para pegar a próxima linha, até que não tenha mais linhas e o buffer fique nulo, portanto, aqui fica nulo. E aqui eu vou fechar, né? Buffer.close, leitor.close, para tirar a referência de memória aqui, tá? .close. Veja que nesse caso agora, quando eu fizer o tasklist /FOTable, eu fechei o terminal. Deixa eu abrir ele novamente. E rodar o tasklist /FOTable. Veja que aqui, ó, tem várias linhas. Tá? Vou começar ele em debug. Não vou todo ele, porque são muitas linhas. Tá? O material vai acabar ficando chato. Mas vamos ver se está rodando. Isso é o mais importante. Não é o call process, né? É o pcont.readProcess. Esqueci de fazer a chamada. Então tá aqui. Ele vai fazer o split. Era esperado 3 parâmetros, beleza. Vai tentar rodar. Conseguiu. Gerou uma variável process. E veja que legal, ela tem um PID. Tudo bonitinho. Né? Aí vai gerar o fluxo, a leitura. E, de maneira contínua, ele vai adicionando no buffer. E aí tá lá. Ué, não printou nada? Vamos mais uma. Printou. Turma, eventualmente, como é o caso aqui, ó, existem linhas vazias. Tá?
Mas aqui, ó. Agora ele está fazendo de acordo com o que ele está lendo de lá. Tá? Claro que aí eu vou dar um F8 aqui, ele vai trazer tudo aqui. Por exemplo, se eu quisesse saber quantas instâncias de um processo, porque no Windows a gente tem esse problema, né, de um processo ter o mesmo nome. Então, eu vou pegar um aqui, por exemplo, firefox.exe. Tá? Então, ao invés de só printar, eu posso fazer assim, ó, if linha.contains Firefox. Ah, não precisa pôr exe não. Se a linha tem Firefox, printa ela. Senão não printa. E veja que interessante então. Então eu posso fazer o que eu quiser com essa linha que eu estou pegando? Pode. Né? Vamos executar novamente. E veja que aqui agora não tem Firefox, não tem Firefox, não tem Firefox. E ele vai pulando as linhas. Veja que aqui, ó, eu consigo, elas estão sendo geradas. Ó lá. Winit, Services, ls, Font Driver. E isso vai várias vezes, até que em algum momento ele vai enxergar uma linha que tenha Firefox. E veja que nesse caso, aí ele printa. Tá? E assim por diante. Então veja que eu tenho aqui, eu poderia colocar um contador para saber quantos processos de Firefox estão iniciados. Poderia fazer um filtro, um split para saber os PIDs de Firefox. Enfim, posso brincar com isso. E só para mostrar, né, para vocês, eu vou voltar para a situação original, porque veja, isso é receita de bolo, isso é receita de bolo. O que muda é o tratamento que eu dou dentro do laço. Tá? Então agora eu voltei a só printar tudo. Tá? Se for um processo mais longo, se for um processo mais curto, não importa, ele vai ficar rodando. Agora, veja que interessante. Eu vou fazer uma outra demonstração aqui, e essa com uma aplicação feita por mim. Tá? Não é o foco desse vídeo. Tá? Então eu fiz numa outra linguagem para não ficar parecendo que é só Java, que só funciona Java com Java e coisas do tipo. Eu fiz uma aplicação aqui em Python, um laço simples, que imprime números de 0 a 9. Então eu tenho aqui 10 linhas que eu posso capturar. Tá? E aí eu vou executar, esse arquivo Python, ele está nessa minha pasta aqui. Tá? Então eu vou colocar aqui py, que é o que executa a aplicação Python. Se fosse o C, ele já estaria compilado, seria só chamar o executável. Loop.py. Tá? E aí, eu conseguiria, inclusive, filtrar a saída da minha aplicação. Tá? Aqui eu estou só printando. Tá? 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Tá? Então eu poderia pegar a saída dessa minha aplicação Python e fazer um tratamento nela com contains, com trim, com shareat, enfim. Eu conseguiria fazer isso e aplicar. Então eu posso, via comunicação entre processos, se a saída é de console, eu consigo integrar processos feitos em linguagens diferentes. Tá?
E por fim, eu quero tratar uma situação bem particular, que é a possibilidade que a gente viu na aula de teoria de processos, que é de que um processo mate outro processo. E aqui eu vou usar um outro termo, string valor. Tá? Eu quero que esse método meu possa fazer o encerramento, a finalização de um processo, seja eu passando o PID do processo, então todo SO consegue finalizar um processo pelo seu PID, ou o nome do processo, porque todo SO também consegue finalizar um processo pelo seu nome. No caso do Windows, como ele permite nomes repetidos, isso pode gerar um efeito cascata bastante complicado, mas enfim, é possível. Tá? Então, só que eu tenho comandos diferentes para isso. Então, por exemplo, o comando do Windows para matar por PID, por exemplo, é task kill. Então veja que o K repete, espaço barra IM, não, espaço barra PID. E para matar pelo nome, aí sim a gente usa o IM. Tá? Para matar pelo nome, a gente usa barra IM. Tá? E aí coloca o espaço na frente, e aí coloca ou o PID ou o nome do processo. Para facilitar a minha vida, eu vou criar aqui um string buffer, tá? Que eu vou chamar de buffer, para montar o comando completo. E eu vou inicializar um PID aqui com 0. Porque qual é a jogada? Como eu vou saber se o PID, se o valor aqui é um PID, lembrando que o PID, cadê aqui? Deixa eu abrir o gerenciador de tarefas do Windows. Aqui, ó. O PID, ele é uma sequência exclusivamente numérica, inteira. Tá? E o nome é uma sequência de caracteres que, inclusive, pode ter número, aqui, como esse exemplo aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer para saber se é um PID ou se é um nome? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um PID igual a integer.parseInt do valor. Qual é a ideia? Se valor for um PID, ele é exclusivamente numérico inteiro e essa conversão vai dar certo. Se ele for o nome, ele vai ter letras e essa conversão vai falhar. Então, eu vou colocar essa conversão dentro de um try-catch. Ah, mas nunca me foi pedido para fazer um try-catch quando eu uso o integer.parseInt ou um float.parsefloat. É verdade, esse é o tipo que não precisa ser tratado. Mas, se falhar, vai dar exceção, que é uma exceção bem específica, que é a Number Format Exception. Tá? Se eu colocar só exception, tudo bem? Tudo bem. Tá? Mas só para vocês conhecerem, para vocês irem conhecendo isso ao longo do curso. Tá? Para chegar lá nas disciplinas de POO e tal, conhecendo mais essa parte. Então, se essa conversão der certo, o que eu vou fazer? Vou colocar no buffer o comando para matar por PID, um espaço, e o PID. E aqui no cat, nesse caso, eu não vou simplesmente apontar o erro ou colocar a pilha de erro e finalizar, não, eu quero dar seguimento para o jogo. Então eu vou fazer um append, eu vou criar o buffer para matar por nome. Então vou colocar aqui o comando por nome, espaço e o valor que está o nome do processo. Vou colocar aqui, sei lá, string matar igual a buffer.toString. Não é obrigatório, eu posso trabalhar com ele direto. Tá? Só um reforço didático aqui. E aí como é que eu executo?
para eu não ter que fazer um runtime.getRuntime.exec, aí já ter que criar aqui, fazer o split, criar o array do comando e tal. Para não ter que reinventar a roda, eu vou pegar esse meu call process aqui, vou passar o comando de matar para ele, e todo o tratamento já tá feito aqui dentro. Tá? Então eu vou fazer um call process do matar. E qualquer problema não resolvido no meu comando vai ser resolvido aqui dentro. Tá? Eu estou chamando uma operação dentro de outra. Né? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir o Notepad aqui de novo, só para a gente ver. Tá? Ele está aqui. Eu vou colocar aqui. Não vai ser call, não vai ser read. Vou colocar aqui string valor igual a notepad.exe. Tá? Se tivesse mais de um, ou se tivesse... posso ter grandes problemas. Então, eu estou com 2 abertos, ele vai matar os 2. Tá? Então, ao invés de usar o Notepad, eu vou abrir aqui de novo o meu Visual. Vamos ver ele aqui no gerenciador de tarefas. Tá aqui, ó, visualg30.exe. Tá? Então ele está aqui. Vamos colocar aqui então visualg30.exe. E aí eu vou fazer um pcont .queueProcess do valor. Eu vou dar uma minimizada aqui. Vamos deixar aqui o Visualg e vamos deixar o nosso Eclipse aqui. Tá? E vamos debugar, só para a gente ver, né, se ele vai morrer ou não. Vamos debugar. Então tá aqui. Ele vai startar as variáveis que eu quero e aí ele vai tentar fazer o parse. Não vai conseguir. E aqui, ó, de fato, ó, number format exception. Esse for input string aqui, provavelmente vocês já viram no momento de tentar converter ali de um scanner, por exemplo, para int e digitou errado. Ele dá esse exception aqui, esse for input string. Né? Beleza, então ele vai tentar montar o buffer aqui. Task kill, espaço barra im, espaço visualg. Montei aqui a variável. Leandro, puxa vida, se eu simplesmente der o F6 e não marquei o breakpoint aqui, como é o caso, não, aqui até tem um breakpoint, ele vai pular se eu não tivesse o breakpoint e eu não ia ver se ele fez tudo direitinho. Então, se você está chamando um processo, se você está chamando um método dentro de outro método, e você não tem certeza se você pôs o breakpoint ou não, aperta F5. Ele força a entrada no método. Tá? Então veja aqui na pilha, ó, ele está aqui aguardando. Tá o queueProcess, mas agora ele empilhou a chamada do callProcess. Tá? Ele está aguardando. Então ele fez o array, task kill, im, visualg30, e ele vai tentar executar. Ele matou, ele pula o catch, encerra. Tá? E é claro que eu posso fazer isso de novo. E aí eu posso matar pelo PID, desde que eu saiba o PID. E ele está aqui, ó. E vocês lembram, né, que o PID muda? Então tá aqui, ó, 23872. Vamos colocar assim. 23872. Tá? E aí vamos lá. Vamos de novo, vamos em debug.
Vamos colocar ele aqui, né? Para a gente ver se ele morreu ou não. Ele monta as variáveis, ele vai tentar fazer o parsing do valor. E agora ele vai conseguir, então agora temos um int PID com esse valor aqui. Ele vai montar o buffer. Vai pular o catch. Vai montar a variável matar. Veja que eu poderia ter colocado aqui no call process direto buffer.toString. Vou entrar no call process, vou gerar o array do comando, vai executar, matou, finaliza. Então, é claro que isso aqui só funciona para o Windows, turma. Eu teria que verificar se o sistema operacional é o Windows. Se eu quiser fazer uma aplicação generalista, eu verifico se é o Windows, eu coloco esses valores na string. Se for Linux, aí já é Q-9, PQ-F, tá? Então aí as coisas elas vão mudando e por isso é importante, eu comecei com isso, tá? A gente saber como, em qual ambiente, em qual sistema operacional a gente está, porque se eu for fazer chamada de operações de processos que são do próprio SO, o nome muda, a funcionalidade não, mas o nome muda. Tá bom? Então com isso aqui a gente consegue já fazer algumas atividades, tá bom?